E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá? Vamos dar sequência ao nosso estudo aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente? Queridos, vamos iniciar nosso estudo da segunda parte, da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, já no capítulo do direito à convivência familiar e comunitária. Os artigos, que veiculam, que regulamentam esses direitos, eles estão estabelecidos entre o artigo 19 e o artigo 52D do ECA. Nos nossos slides, nós vamos colocar para vocês, nós vamos estudar aqui aqueles artigos e aquelas classificações que possuem uma incidência de cobrança nas provas maior, ok? Então veja, meus queridos, que nós temos, como formas de constituição de família, três maneiras. Então nós trabalhamos com a família formal, que é aquela família constituída através do casamento. Trabalhamos com a ideia de família informal, que é aquela constituída através da união estável. E aqui, pessoal, com a ressalva de que a união estável entre pessoas do mesmo sexo são reconhecidas como família também. E temos aqui a família monoparental, em que é constituída por apenas um pai ou uma mãe ou um representante legal. Então veja que esse rol, pessoal, ele é um rol exemplificativo, porque o artigo 226 da Constituição Federal, ela traz para nós o princípio da pluralidade de famílias, ou seja, nós não temos um rol fechado, não existem apenas só essas três formas de constituição familiar, ok? Mas essas três formas de constituição são aquelas que possuem uma incidência de cobrança nas provas maior, ok? Dentro desse contexto da família, meus queridos, nós poderíamos então conceituar a família como sendo, o resultado do eudemonismo. O que é eudemonismo, pessoal? Eudemonismo significa direito à felicidade, mais a socioafetividade, aqui relações de afeto, Dentro do direito da felicidade, nós também temos aqui no eudemonismo a afinidade, ok? Então já vi ser cobrado em provas, a terminologia eudemonismo. Eudemonismo, portanto, significa busca pela felicidade, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz uma classificação trinária das famílias, que nós já sabemos agora que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então, olha lá, na família natural, é aquela família constituída através do vínculo formado pelos pais biológicos, ok? Essa seria a família natural. Por outro lado, a família extensa ou ampliada seria aquela família que sai um pouco dos pais biológicos. Então, toda aquela constituição familiar que, via de regra, exige um parentesco consanguíneo, pode ser considerada uma família extensa ou ampliada. E aqui nós temos a família substituta, que muitas vezes ela vai ocorrer, por exemplo, nos casos de adoção. Cada uma dessas formas aqui, no decorrer da aula, nós vamos entender como funciona e quando ela vai ser formada, tá? Muitas vezes a gente vai ver que existem as hipóteses de incidência da suspensão do poder familiar, da destituição do poder familiar. E dependendo da natureza desse afastamento do poder familiar, nós vamos ter também a modificação da constituição dessa família. Nós podemos sair, por exemplo, de uma família natural, ir para uma família substituta e assim
sucessivamente. Mas não se preocupem que isso não será objeto agora da nossa aula. Primeiro nós precisamos compreender o contexto geral em que se situam as famílias e como elas devem se comportar com relação à criança e ao adolescente, ok? Dentro desse capítulo, nós temos aqui diretrizes que são estabelecidas no tocante justamente a esse tipo de tratamento. E temos, trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lógica da convivência familiar e comunitária. Então, o ECA, ele raciocina sistematicamente, justamente para atender ao quê? Ao princípio do melhor interesse da criança. Então, olha lá, quais são as hipóteses? Essas hipóteses, pessoal, elas estão ao longo daqueles artigos, né, dos slides anteriores. Então, essas hipóteses, elas estão ao longo do artigo 19 ao artigo 52D, mas aqui eu coloquei para vocês aquelas que são objeto de cobrança nas provas, ok? Então, em regra, o que nós temos? Sempre manutenção junto à família natural. Então, veja, pessoal, que mesmo havendo vários problemas, vários transtornos, o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente visa, num primeiro momento, manter a pessoa, a criança ou o adolescente, junto da sua família natural, da sua família biológica. Então, o Estatuto ele vem traçando uma série de medidas que podem ser adotadas justamente para que se consiga manter, né, esse núcleo familiar aqui constituído, tá? Então, essa é a regra do sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nós temos aqui as exceções a essa lógica da convivência familiar e comunitária. Primeiro, as exceções em que eu vou ter uma retirada temporária, ou seja, eu vou deslocar essa criança ou esse adolescente da família natural. Então, primeira hipótese, no caso da família extensa ou ampliada, lembra da classificação do slide anterior? Nos casos de guarda ou tutela, também exceção, eu posso deixar, né, diante desse afastamento aqui do convívio na família natural, deixar a criança ou adolescente com terceiras pessoas, desde que entre a criança e o adolescente hajam afinidade e afetividade, também no caso da guarda ou tutela. Então, veja, no caso da família extensa, na guarda ou tutela, eu vou deslocar essa criança ou esse adolescente, mas ainda existe um laço consanguíneo. Então, por exemplo, né, eu vou ter lá uma retirada temporária da família natural e coloco aquela criança, por exemplo, sob a guarda da avó. Então, eu ainda estou dentro da família extensa ou ampliada. Essa segunda hipótese aqui não, né? São terceiras pessoas fora da família extensa ou ampliada, mas pessoas que possuem um vínculo de afinidade e de afetividade com a criança e com o adolescente. Depois, pessoal, acolhimento familiar, como funciona? É a convivência com duas pessoas por um determinado período. Essas duas pessoas, depois, elas não vão poder adotar caso haja a destituição do poder familiar. Ou seja, se a família natural, porventura, por força de uma decisão judicial, for destituída do poder familiar, ou seja, ela perder o poder familiar, essas pessoas aqui do acolhimento familiar, elas não vão poder adotar, ok? A quarta hipótese é o acolhimento institucional. Então, a criança ou adolescente, elas são afastadas do convívio familiar e elas são encaminhadas para essa instituição. Veja, pessoal, que aqui as exceções, elas são medidas sempre gradativas. Então, houve um problema no tocante à manutenção da regra.
que é a criança e o adolescente na família natural. Primeiro passo, vamos procurar uma família extensa, né? Dentro ainda do parentesco consanguíneo, não deu certo. Vamos para terceiras pessoas que possuem afinidade e afetividade com a criança ou adolescente, ou seja, pessoas que já são do círculo de convivência dessa criança ou desse adolescente. Não temos, não deu certo. Vamos para outra hipótese, que é o acolhimento familiar. Aqui, duas pessoas que não são do círculo de convivência dessa criança e do adolescente, mas que se candidataram dentro da sistemática do Estado para receber, né, realizar esse acolhimento familiar de crianças e adolescentes. Se esse não for o caso, ou essa não for a solução, ou não deu certo, vamos então para a última hipótese, que é o acolhimento institucional. Então nós temos, né, os institutos que são mantidos pelo Estado para recebimento dessas crianças, né, nas hipóteses em que houve falha, né, em todas essas tentativas aqui de convivência com relação a essa criança e esse adolescente. Então, lembre-se sempre desse detalhe. O acolhimento institucional é sempre a última medida para a criança e para o adolescente, ok? Depois, pessoal, com relação ao poder familiar, como funciona, né? Antigamente, isso era chamado de pátrio poder. Esse nome, ele não existe mais, ele não é mais válido para se atribuir a autoridade ou prerrogativa exercida em face da criança e do adolescente. Hoje, a terminologia correta, a terminologia adequada que é utilizada pelo ECA é poder familiar. Qual é o raciocínio dessa nova nomenclatura? Justamente é a igualdade de gêneros, entre os gêneros pai e mãe. Quando antigamente se atribuía a nomenclatura de pátrio poder, dava a falsa impressão de que somente o genitor era aquele quem exercia a autoridade e quem possuía prerrogativas com a criança e o adolescente. Então veja que por força dessa isonomia entre os gêneros é que hoje nós atribuímos o nome poder familiar, ok? Depois, com relação à falta de recursos materiais, essa falta de recursos, pessoal, por si só não justifica o afastamento ou destituição do poder familiar. Então veja que a falta de recursos materiais por si só não vai justificar o afastamento ou a destituição do poder familiar, ok? Com relação àquela criança ou adolescente. Então, pobreza, situação de miserabilidade, por si só não autoriza, tá? E com relação à alienação parental, veja que essa é uma terminologia em que, na verdade, existe o seguinte, um dos genitores ou um dos representantes legais ou uma das pessoas que convivem com aquela criança ou com aquele adolescente implantam aquilo que nós chamamos de memórias falsas, tá? Isso aqui sempre é cobrado em prova. Memórias falsas com relação àquela outra pessoa que convive na família. Então, geralmente, né, nas separações, quando um dos pais fica com a guarda da criança ou do adolescente, se aquele pai, porventura, né, começa a falar mal do outro, começa a colocar defeito, começa a colocar empecilhos, começa a dificultar o exercício de um sentimento de afinidade
e de afetividade da criança para com o outro, né? Aquele que não está no convívio familiar, isso é a alienação parental. Nós chamamos, pessoal, isso aqui de memórias falsas, por quê? Porque a criança ou adolescente, depois, quando já possuem a sua formação constituída, muitas vezes guardam rancor daquele outro que deixou a casa, deixou o lar, sendo que, na verdade, esse tipo de sentimento ele foi implementado, ele foi, aliás, constituído, gente, a partir dessas memórias falsas. Então, por exemplo, suponhamos que eu sou casada, né, com o professor Marciano, que eu imagino que vocês conheçam ele aqui da LAC Concurso. Então a gente se separou, eu fiquei com a guarda do nosso filho e aí eu, né, sempre na convivência em casa, né, um filho de 7 anos, uma criança, eu sempre dizia a ele, olha, seu pai não vem te buscar porque ele não gosta de você, seu pai não quer saber de você, seu pai não nutre nenhum sentimento por você, seu pai te trocou por um filho novo, seu pai, né, deixou a casa e não vai nos ajudar mais. Então veja que eu vou implantando na memória, na mente dessa criança, que no meu exemplo é o meu filho, falsas lembranças com relação ao professor Marciano. Então, naturalmente, quando essa criança ela atingir a adolescência, da adolescência para a maioridade, ela vai ter, né, dentro daquele conjunto de emoções vinculada ao Marciano, né, memórias ruins. Então veja que eu implementei falsas memórias. Muitas vezes o Marciano provavelmente não podia ir buscar, ou na verdade eu não disse nada para o Marciano sobre ele ir buscar nosso filho em casa, ou muitas vezes eu neguei para o Marciano o acesso do filho em casa. Então veja que não foi má vontade do genitor, foi na verdade minha responsabilidade na medida em que eu implementei memórias falsas através da alienação parental. Tudo bem, pessoal? Então isso é alienação parental. Veja que isso é um tema corrente de cobrança nas provas, tá? Dentro desse sistema, né, do poder familiar e do sistema lógico, né, de convívio familiar, nós temos então, aliás, eu trouxe então, aliás, para vocês os principais artigos. Prometo que não vou torturar ninguém lendo milhares de artigos, são aqueles, pessoal, imprescindíveis que sempre estão batendo aí nas provas de concurso. Então veja, pessoal, os filhos lá no artigo 20, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, ok? Com relação ao artigo 21, muito cobrado em provas, pessoal, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência, ok? Na sequência, o 22 ele nos diz que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, né, no caso do afastamento do poder familiar, no caso da destituição, se for o caso, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Em sequência, o último artigo importante desse capítulo, a falta ou a carência de recursos materiais. Lembra, pobreza não é razão para destituição ou afastamento do poder familiar. Não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão.
não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Ou seja, se eu tenho uma criança ou um adolescente que convive em uma situação de miserabilidade, esse fator por si só não vai acarretar o distanciamento dessa criança ou adolescente do seu núcleo familiar. Então, na verdade, o governo ele deverá implementar programas oficiais para assistir a família, né, que está em condição de miserabilidade, ok? Com relação ao parágrafo 2º, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho ou filha. Então, gente, isso cai toda hora em prova de concurso. Condenação criminal não afasta o poder familiar. Única hipótese de afastamento: condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão. Não é qualquer crime, crime doloso contra o próprio filho ou filha. Então veja, pessoal, que essa é a única hipótese em que, havendo uma condenação criminal, haverá destituição, né, desse poder familiar, ok? Guardem bem esse detalhe, isso cai o tempo todo em prova. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Dando sequência, vamos iniciar então os estudos das famílias. Então, olha lá, pessoal, com relação à família substituta, nós temos 3 variáveis: guarda, tutela e curatela. Então, dentro de família substituta, veja, aquela família que não é originariamente a da criança ou do adolescente, nós temos 3 manifestações: guarda, tutela ou curatela. Muitas vezes eu posso ter uma guarda dentro de uma família ampliada. Posso, né? Família ampliada ou extensa, a gente viu nos slides anteriores, que é justamente aquela família que ainda tem o convívio, é do convívio familiar da criança, do adolescente, mas não é a família natural. Então, veja que eu posso ter uma família extensa ou ampliada no exercício de uma guarda, tutela ou curatela. Não implica. Então, nós vamos, na verdade, cumular aquelas variáveis de família com relação aqui à família substituta, tá? Sempre que vocês lerem fulano, né, a criança ou o adolescente se encontra em família substituta, com certeza por uma dessas 3 hipóteses: ou é guarda, ou é tutela, ou curatela, ok? Quais são os critérios da família substituta, pessoal? Convivência, afetividade, afinidade, manutenção dos grupos de irmãos. Então veja, se eu tenho um núcleo familiar formado por irmãos, esse núcleo, ele é, né, em regra, né, busca-se manter a integralidade dele, ou seja, para onde um irmão for, o outro também vai, tá? Nós temos uma preparação gradativa para a inclusão dentro dessas famílias substitutas em uma dessas modalidades. Então veja que é feito um trabalho gradativo com essa criança e com esse adolescente até que eles sejam inseridos dentro da família substituta, ok? Nós não podemos, na verdade, depois da inclusão da família substituta, a gente tem um acompanhamento posterior, claro, né, justamente porque, em havendo qualquer dificuldade, ou a colocação em família substituta não deu certo, nós vamos revogar, né? O juiz ele vai revogar essa família, a constituição dessa família substituta. Então, depois que a criança ou o adolescente eles são inseridos na família substituta, né, haverá um acompanhamento posterior, tá? A família substituta que tem a guarda, tutela ou curatela,
ela não pode transferir para terceiros. Então, por exemplo, sou guardiã de um adolescente, né? Houve uma decisão judicial que determinou que eu fosse a guardiã, então eu constituo a família substituta desse adolescente. Eu não posso, por procuração, transferir essa titularidade, né? Eu sou a guardiã. Eu não posso nomear outra pessoa guardiã em meu nome para exercer os deveres de cuidado daquele adolescente. Então, não posso transferir para terceiros essa guarda, essa tutela ou essa curatela. E é claro, né? Eu vou ser, né, nas pessoas que são guardiãs, tutoras ou curadoras, elas vão assinar um termo de compromisso nos autos, claro. Então veja que a família substituta, em qualquer dessas manifestações, ela vai se consolidar, ela vai se constituir a partir de uma decisão judicial. Então, claro que eu, como guardiã, tutora ou curadora, eu vou ter que assinar nos autos o meu comprometimento com aquela criança e com aquele adolescente no tocante aos meus deveres de sustento, guarda, cuidado, afetividade, afinidade com relação a essa criança ou a esse adolescente, ok? Dentro, né, da família substituta, eu trouxe para vocês aqui, né, o artigo que é gigante, mas é extremamente importante com relação a esse tema que também sempre é cobrado em provas. Então, olha lá, o artigo 28, marquem aí no ECA de vocês. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Com relação à adoção, depois a gente vai ver nos termos dessa lei. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, que são os adolescentes, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Então veja que eu não sei se vocês se recordam, na parte 1 da aula nós estudamos o seguinte, que a opinião da criança ela é considerada, né, no tocante a qualquer medida que vá ser tomada com relação àquela convivência familiar. Com relação ao adolescente, o consentimento dele, ele é necessário. Então veja que a criança ela pode opinar, mas essa opinião dela, em razão do princípio do melhor interesse da criança, pode ser desconsiderada, porque é mais benéfico para ela ainda assim ser colocada em uma família substituta. Agora, com relação ao adolescente, não. Ele precisa consentir. Veja que esse consentimento dele não vai poder ser desconsiderado. Se ele não consente, ele não vai ser colocado em família substituta, tá, pessoal? Provavelmente ele vai cair ali, né, no acolhimento institucional, ok? Depois, ainda dentro do mesmo artigo, na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou contra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Ou seja, por exemplo, estou na fila para adoção, quero realizar essa adoção, tenho 2 irmãos lá em acolhimento institucional. Qual é a regra? Que eu adote os 2, tá? Justamente em razão, por força, do parágrafo 4º desse artigo, tá? Ainda também extremamente importante, a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude,
preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, ainda nós temos outros detalhes, pessoal, extremamente importantes, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos pelo ECA e pela Constituição, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia, a intervenção em oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso, ok? Na sequência, esses dois últimos artigos também que são muito cobrados. A colocação em família substituta estrangeira é medida excepcional, somente admitida na modalidade adoção. Então, meus queridos, família estrangeira, só adoção. Só adoção. Guarda, tutela, não posso, não podemos. O ECA, ele veda de forma expressa, ok? Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante aquele termo de compromisso nos autos que eu falei para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as generalidades no tocante à família substituta. Agora, a gente vai estudar cada uma das hipóteses. Então, olha lá. Com relação à guarda, ela está disposta lá entre os artigos 33 a 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como que funciona a guarda, pessoal? Ela vai regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente. Então, são aqueles casos, né, que a gente vê bastante, em que, por exemplo, a criança ou o adolescente, eles são criados pelos avós, pelos tios, né? Então, pelos padrinhos, moram com os padrinhos ou com a madrinha. Então, veja que a guarda, ela é uma regularização de algo que já existe, porque existe já uma posse de fato, na medida em que essa criança ou esse adolescente não estão residindo, né, não pertencem à família natural, eles não estão mais nessa família natural. Mas então, através da guarda, a gente regulariza essa situação fática, ok? Quais são os deveres? Os mesmos deveres da família natural, mesma coisa, dever de educar, deveres morais e deveres sociais. Veja, com relação aos poderes, essa situação de guarda é uma situação de fato que, quando regularizada, ela é oponível para terceiras pessoas. Então, como guardião, muitas vezes você é o representante daquela criança ou daquele adolescente. Então, na prática, muitas vezes a gente tem guardiões de fato, mas que não podem representar a criança ou o adolescente em determinadas situações. E aí a gente tem um problema, porque nós não temos essa regularização, de modo que muitas vezes o princípio, né, da proteção integral da criança e do adolescente, ele não é observado, porque vai faltar essa capacidade de efetivar alguns direitos dessa criança ou desse adolescente, justamente por ausência dessa regulamentação. Então, a guarda, ela faz o quê? Ela formaliza uma situação que já existe, né? Essa posse de fato. Então, veja, inclusive, o que a guarda ela vai implicar? Dependência, né, de educação moral e social e também com relação à dependência previdenciária, ok? Então, veja que o guardião, com relação à previdência, também são amparados a criança e o adolescente que se encontram nessa situação, ok? Com relação à guarda, nós temos um aspecto interessante,
que é justamente o direito de visita e alimentos pelos pais naturais. Então veja, muito embora eu tenha o guardião, o fato do guardião exercer os deveres de educação, morais e sociais com relação a essa criança ou a esse adolescente, isso não impede o direito de visita pela família natural, pela família biológica e também os alimentos pela família natural, pela família biológica. Então não é porque a avó ela é a guardiã daquela criança que os pais não vão pagar pensão, ok? Então veja que esse não é o raciocínio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, a guarda ela vai formalizar uma situação que já existe e ante a necessidade, os pais eles vão poder, aliás, eles vão dever prestar os alimentos e também vão poder exercer o seu direito de visita. Por que vão poder exercer o direito de visita? Porque eles não foram destituídos do poder familiar, eles não foram tirados do poder familiar. Então veja que essas são as peculiaridades com relação à guarda, tá? Na guarda compartilhada, que é coisa nova e que tem caído muito nas provas de concurso, nós temos uma responsabilidade simultânea, é aplicável quando existe uma divergência entre os pais. Então, os pais estão em um processo de separação. Nesse caso, tem divergência sobre quem vai ser o guardião da criança, quem vai cuidar, onde a criança vai morar, como vai funcionar. Havendo essa divergência, nós vamos estabelecer a guarda compartilhada, né? Ela é um desdobramento do exercício do poder familiar. E aqui nós temos um detalhe que é a guarda avoenga, pessoal, que sempre cai em prova, que é aquela guarda exercida pelos avós. Por isso o nome de avoenga, ok? E aí com relação à guarda compartilhada, a gente tem até alguns problemas com relação à rigidez, né, mental, psicológica, física dessa criança ou desse adolescente, porque muitas vezes eles ficam de lá para cá, né? Semana no pai, semana na mãe, semana no pai, semana na mãe, e eles não estabelecem um vínculo de convivência firme naquele local, porque eles não permanecem muito tempo. Então a guarda compartilhada é uma novidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela é muito discutível no sentido de que se ela é realmente benéfica para a criança ou para o adolescente, ok? Com relação à guarda, pessoal, esse artigo 33, ele simplesmente despenca em provas de concurso. Então, olha lá, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, aquilo do esqueminha para vocês, inclusive aos pais, né? Família natural. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Então veja, pessoal, não existe guarda para estrangeiro. Estrangeiro só pode adotar. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de determinados atos, ok? Na sequência, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, pensão por morte, por exemplo. Salvo expressa e fundamentada determinação, em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais. Pais, né, também vão visitar, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objetos de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público, ok? Esse artigo, pessoal, ele cai o tempo todo. Na sequência, a gente tem também o 34, que diz o seguinte,
que o Estado, né, por meio da assistência jurídica, estimulará incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. A inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar. Lembra, acolhimento familiar são pessoas que não estão na família extensa ou ampliada, que cuidam, né, que se candidatam, né, na fila lá de pessoas para ajudar, auxiliar nesse acolhimento familiar, terá preferência a seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida. Então lembra, né? Primeiro a gente tenta colocar na família extensa, não deu certo. Aí a gente tenta terceiros com quem a criança conviva, né, ou tem algum vínculo de afinidade e afetividade. Se não der certo, aqui, acolhimento familiar, que não é família extensa ou ampliada, que não é ninguém que já tenha convivido com essa criança ou com esse adolescente, mas são pessoas que se candidataram frente ao poder público para poder auxiliar essas crianças e adolescentes nessa modalidade de acolhimento familiar. Se só então o acolhimento familiar ele não se fizer eficaz ou necessário, ou se não se mostrar a saída adequada, aí então, somente então, nós vamos ter o acolhimento institucional dessa criança ou desse adolescente, ok? Na sequência, na hipótese do parágrafo 1º, a pessoa ou o casal cadastrado no programa de acolhimento familiar vai poder receber a criança ou adolescente mediante guarda. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção, ok? Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Muitas vezes a família acolhedora ela recebe um benefício do Estado justamente para exercer esse acolhimento familiar, tá? E ela pode receber diretamente, sem o intermédio da instituição, ok? A guarda pode ser revogada a qualquer tempo. Lembra, acompanhamento posterior, mesmo depois de deferida a guarda, ou seja, a colocação em família substituta, é feito um acompanhamento posterior, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Sempre que houver guarda, né, lembre-se, decisão judicial. Do mesmo modo, se eu quero revogar essa guarda que foi deferida, eu somente posso fazer isso através também de decisão judicial, ouvido sempre o Ministério Público, que participa ativamente do processo de colocação em família substituta, ok? Com relação, pessoal, então, à tutela, então já saímos da guarda e agora estamos na tutela. Artigo 36 a 38 do ECA. Como funciona a tutela? Exercício do dever de guarda e consiste na representação dos interesses da criança ou adolescente. Pressupõe a suspensão ou destituição do poder familiar. Então veja, qual é a diferença entre guarda e tutela? Na guarda, os pais eles ainda podem estar no exercício pleno do poder familiar, mas eles podem não ter mais a guarda. Aqui, na tutela, eu preciso, né? Além de tudo aquilo que a guarda determina, eu preciso que esses pais tenham sido suspensos ou destituídos do poder familiar. Então, muitas vezes, se eu tenho um maltrato a uma criança ou um adolescente e o magistrado, ele afasta esses pais do exercício do poder familiar ou ele destitui esses pais do exercício do poder familiar, aí nós temos a tutela. Então, se eu disser assim para vocês, olha gente, eu sou a tutora desse adolescente, então vocês já vão saber
que a família natural desse adolescente ou ela foi destituída do poder familiar ou ela está afastada, ou seja, houve a suspensão do exercício desse poder familiar, ok? Então, isso cai o tempo todo em prova, tá? Qual é a diferença entre guarda e tutela? Pô, na tutela, além dos deveres inerentes à guarda, eu preciso ter a suspensão ou a destituição do poder familiar, pessoal. Isso é o que difere a guarda da tutela, ok? Nesse sentido, o artigo 36 ele nos diz: a tutela é deferida nos termos da lei civil à pessoa que até 18 anos incompletos. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente do dever de guarda. Então a pessoa, ela além de ter que exercer o dever de guarda, que nós já sabemos quais são, é necessário que haja uma determinação judicial anterior que haja ou afastado esses pais do exercício do poder familiar ou destituído esses pais do exercício do poder familiar. Tudo bem, pessoal? Então, com relação à tutela, esse é o artigo mais importante que nós temos que saber, ok? Dando sequência, então, aqui ao nosso estudo, então nós caímos na adoção. Então, a última modalidade. Então, a adoção, última modalidade de colocação em família substituta. Ela pode ser, quanto ao rompimento do vínculo, adoção unilateral, quando uma pessoa só ela vai adotar. Então, suponhamos que eu tenho lá o pai, aliás, uma mãe solteira, e aí ela se casa com um novo marido. Esse marido ele quer adotar, então uma adoção unilateral. Por outro lado, bilateral, parte dos dois, então nós temos o procedimento comum de adoção. Então eu fui lá, me cadastrei no programa de adoção, né, eu e meu esposo fomos escolhidos para adoção mediante a ordem cronológica do cadastramento e deu certo. Isso é uma adoção bilateral. Quanto à formação do novo vínculo, ela é singular. Então, no meu primeiro exemplo, se eu sou casada e tenho um filho e tenho o meu marido é o integrante da família e ele unilateralmente adotou meu filho, eu tenho uma formação de vínculo singular, porque já existe um vínculo entre eu e o meu filho. Vai surgir um novo vínculo entre meu filho e meu marido. E a adoção conjunta, que é o meu segundo exemplo. Então, quando o casal ele adota lá a criança ou adolescente, mediante o cadastramento de adoção, na ordem cronológica, nós vamos ter uma formação conjunta, né? Então, o vínculo ele é formado de forma conjunta. Então, essas são as classificações básicas com relação à adoção, ok? Quais são as adoções, pessoal, que nós temos? Além dessas, nós temos as adoções especiais. Então, veja, adoção especial por ex-cônjuges ou ex-companheiros. Então, veja, não é porque o casal... Suponhamos que a gente tenha um casal que esteja até então cadastrado na fila para adoção e que quando tenha chegado a hora, já houve estágio de convivência, já tem afinidade e afetividade dessa criança com relação a esse casal, mas o casal tenha resolvido se separar. Veja, ainda assim é possível. Eu preciso que haja o quê? Afinidade afetividade, ok? Não vai nos impedir o fato de haver a separação entre o casal que havia se candidatado. Adoção homoafetiva, completamente possível. Lembra que nós vimos lá no primeiro slide? Casamento, união estável. Então, como nós temos aqui união estável que reconhece o vínculo entre pessoas do mesmo sexo, também é possível a adoção homoafetiva. Adoção especial, póstuma ou pós-mortem. Então, a pessoa, depois que morreu,
ela vai adotar aquela criança ou aquele adolescente. Quais são os requisitos aqui, pessoal? Desde que, vou puxar uma setinha aqui. Desde que em vida o adotante tenha manifestado vontade expressa de adotar. Então, desde que em vida tenha havido a demonstração de que o adotante queria realmente adotar aquela criança ou aquele adolescente, vai poder ser realizada essa adoção póstuma. Então, exemplo, estou lá no cadastro para adoção, estou na convivência, já estou nos trâmites, quase finalizando a formalização da adoção. Morri em um acidente de carro. Nada impede que essa criança seja adotada por mim, visto que foi demonstrado de maneira incontestável a minha vontade de adotar essa criança ou esse adolescente, ok? E aqui nós temos também a poliafetiva, que é um tema que está super em discussão hoje, super na moda, que seria, que ocorre nas hipóteses em que uma criança tem mais de um pai ou mais de uma mãe. Então, são as adoções poliafetivas. Muitos juízes já estão atendendo a essas novas conformações sociais e possibilitando que uma criança ou um adolescente tenha mais de uma mãe e mais de um pai. Então, veja que elas são chamadas de adoções poliafetivas. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as adoções especiais. Ok? Sempre atendendo ao princípio do integral interesse da criança ou do adolescente. Sempre. Por isso, essa aceitação hoje das adoções poliafetivas, tá? Quais são, pessoal, as características da adoção? Então, olha lá. É um ato personalíssimo, é uma medida excepcional. Primeiro nós temos o quê? Guarda, tutela, adoção. É irrevogável, ou seja, depois que eu adotei, o juiz ele não pode revogar essa decisão judicial que me investiu na condição de adotante. Ela é incaducável, ou seja, ela não se extingue com o curso do tempo, não tem como ela se desconstituir. Ela é plena e ela é constituída somente por decisão judicial. Então, essas são as principais características da adoção. Então, só para a gente recapitular, né? Família substituta. Primeiro, guarda, regularização de uma situação de fato, tutela, que abrange os requisitos da guarda, mais suspensão ou destituição do poder familiar e depois só então a adoção. Então, por isso ela é denominada de medida excepcionalíssima, ok? Primeiro vamos tentar uma dessas três, para só então realizarmos a adoção dessa criança ou desse adolescente. Tudo bem? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Eu estou aqui para te convidar para fazer nossa isolada das legislações extravagantes com a nossa grande professora aqui, professora Laila, professora do LAC Concursos. Seja muito bem-vinda, professora aqui do LAC. A professora está atualizando todas as legislações extravagantes. Ela tem uma agenda regular aqui no LAC Concursos. Então, se você aí
se interessou, você quer fazer as legislações extravagantes com a professora Laila, são diversas leis, todas as legislações extravagantes, a professora está gravando continuamente aqui no Lá Concursos. É o seguinte, olha só, apenas R$50 você terá direito a todas as legislações extravagantes da professora Laila, por um prazo de acesso por 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, durante esse período, todas as atualizações do site da professora Laila você terá direito aí a custo zero, mas dentro do prazo de 60 dias, ok? Bacana, então convido vocês a conhecerem o Lá Concursos, um site de videoaulas aí 100% focado para concursos, ok? Espero vocês, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau! Clique lá.